Sejam todos bem-vindos a mais um programa Emagreça com Saúde Sim. Hoje a gente vai falar aí com um episódio que é dor na coluna por excesso de peso. A gente, por conta da obesidade, por conta do excesso de peso, a gente tem pessoas que sentem muito dores na coluna. Então, o nosso programa hoje vai focar nisso. Qual é a relação que tem as dores na coluna, as dores nas costas, com o excesso de peso, com o sobrepeso, com a obesidade? Então, essa temática ela é importante porque a gente sabe que muita gente sente dor nas costas, muita gente sente dor na região lombar, na região torácica, e por conta, muitas vezes, do sobrepeso, da obesidade. E a gente vai ver quais essas correlações nesse nosso programa. Então, aqui mais um programa para vocês do Emagreça com Saúde Sim, gente. Que maravilha, muito bem. Então, o que é que a gente tem de dado? A gente tem alguns dados epidemiológicos que eu gosto de trazer, principalmente esses dados no começo do programa, para a gente entender um pouquinho como é que é essa relação dos dados que tem na literatura, os dados que tem relacionado à temática que a gente está, para dar um subsídio científico, para vocês entenderem que as nossas análises são situadas sempre em dados científicos, em dados que estão dentro da literatura, ok? Muito bem. Como a gente já falou em programas anteriores, a obesidade ela está crescente, a gente vê que a evolução epidemiológica da obesidade vem aumentando em todo o mundo. Então, o dado da OMS muito interessante é que eles têm uma análise futura para 2025, que cerca de 2,3 bilhões de adultos vão apresentar sobrepeso no mundo. Imagina, 2,3 milhões de adultos vão apresentar sobrepeso. Isso é uma coisa que, se a gente for analisar aspectos relacionados a isso, com relação a problema de saúde, a caos dentro do sistema de saúde, quanto de custo isso vai ter para o governo, para o sistema de saúde, é imenso. Então, 2,3 bilhões de adultos vão apresentar sobrepeso lá para 2025, a gente vai estar entrando em 2021, então falta muito não, hein? Já 700 milhões serão obesos, ou seja, tem uma diferença em sobrepeso com obesidade. Então, obesidade, o índice de gordura do indivíduo é bem maior. Então, sobrepeso é que ele está um pouco acima do peso ideal dele. Então, a gente vai entender um pouquinho disso aí. Então, isso é um número assustador. Então, por exemplo, hoje no Brasil, dado do IBGE, que 50,1% dos homens e 48% das mulheres estão acima do peso. Metade, mais da metade da população. Então, se a gente for analisar ainda acima do peso e obesidade, isso é muito complicado. Outra análise também que a gente tem do CRB, que é o Centro Reumatológico no Rio de Janeiro, de ortopedia, que eles tiveram acesso a problemas relacionados a sobrecarga na coluna, sobrecarga na coluna vertebral, no disco vertebral, com relação a inúmeras patologias. Então, hernia de disco, distúrbios com relação à carga que esse indivíduo traz. Isso é muito complexo. Então, ele aponta aqui, por exemplo, o CREB, que é o Centro Reumatológico de Ortopedia, lá no Rio de Janeiro, que em torno de 85% da população mundial teve ou terá dor nas costas, dor na região lombar, dor na região torácica. Isso muito por conta do excesso de peso. Então, isso é uma estatística muito importante quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, essa correlação
né, com dores na coluna, com dor na região, principalmente na região lombar, onde a gente vai ter uma sobrecarga maior, né, por conta do excesso de peso, certo? Então, por exemplo, a cada 10 quilos, né, em estudo dentro do centro reumatológico de ortopedia, cada 10 quilos que esse indivíduo aumenta, né, de sobrecarga por conta do excesso de peso, isso vai fazer com que ele tenha um aumento, né, de 20% em relação a problemas na coluna. Então, se eu aumento 10 quilos a mais no meu peso hoje, eu vou aumentar em torno de 20% os problemas que estão relacionados com a coluna vertebral, né? Relacionado com as dores na região lombar, com as dores na região torácica, né? Então, isso é muito complexo. Então, quando a gente pensa que 85% da população mundial, eles têm ou vão apresentar, né, dores nas costas, né, e a obesidade, o sobrepeso, ele é uma variável influenciadora nisso aí, a gente acende uma luzinha aqui, ó. Pô, então, além dos males que vão causar distúrbios metabólicos, né, além disso, o sobrepeso e a obesidade, eles vão trazer problemas de dores constantes. Então, muita gente sente dor constante na região da coluna, né, na parte das costas, né, do nosso tronco. Então, isso é muito complexo. Então, quando a gente pensa que o sobrepeso e a obesidade ele só está relacionado, né, com a questão de desenvolver hipertensão, desenvolver diabetes, desenvolver problemas cardiovasculares, a gente percebe que também tem outros problemas relacionados à questão articular, à questão muscular, que a gente vai estar falando aqui. Então, gente, quando a gente percebe que o sobrepeso e a obesidade é um problema, quando a gente vê, né, os estudos indicando, quando a gente vê as análises estatísticas, quando a gente vê as análises epidemiológicas, a gente tem que tomar uma decisão. Será que eu preciso estar passando por isso? Será que é cômodo eu viver sentindo dor? Será que, né, eu não posso mudar isso em minha vida? Então, a gente tem que entender que a gente pode estar tomando decisões, né, e mudando o nosso estilo de vida, mudando os nossos hábitos para desenvolver, né, uma saúde melhor. Agora, quais são alguns problemas associados ao sobrepeso que são desenvolvidos, né, são instalados, vamos dizer assim, na nossa coluna? Então, a gente tem problema, por exemplo, hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Né? Entre as vértebras, né, na nossa coluna, tem as vértebras na coluna, ficam os discos intervertebrais. Então, esses discos, ele tem a função de não fazer com que as vértebras, que são, né, o tecido ósseo da coluna, eles se conectem, ou seja, toquem um no outro. Porque esse toque, né, entre as vértebras vai trazer dor, certo? Então, esse sobrepeso, né, na nossa coluna vertebral vai fazer com que haja uma compressão desses discos intervertebrais. E o que acontece com essa compressão? Com o tempo, né, com essa compressão constante, vai haver o desgaste desses discos. E o que vai acontecer? A membrana que reverte, né, esses discos intervertebrais, eles tendem a se romper e esses discos sair para fora da membrana, trazendo dor, causando dor, tendo compressão de nervo, por exemplo. Né? Isso faz com que a gente sinta dores e muitas vezes esses problemas eles só vão resolver com procedimentos cirúrgicos. Então, esses discos, né, também podem, com o tempo, além de romper essa membrana, trazer um desgaste, fazer com que eles fiquem desgastando, né, com a questão da compressão e o atrito entre as vértebras. Isso também vai trazer dores, gente. Então, olha que coisa. O que é que o sobrepeso e a obesidade pode trazer para a nossa região, né, da coluna, e dores que vão incomodar a gente, né, no nosso dia a dia. E aí eu penso assim, né, a gente tem
tudo para reverter isso. A gente tem todas as ferramentas que vão fazer com que a gente minimize essa questão do sobrepeso da pessoa, fazendo com que ele emagreça, com que essa pessoa emagreça. E muitas vezes a gente não toma a decisão. As pessoas não tomam a decisão, não, eu vou decidir em estar reduzindo o peso. Outra condição também que está relacionada, com a questão do excesso de carga na região da coluna, que vão fazer com que a gente sinta dores nas costas, é a questão das lombalgias. Nessa região lombar, na região inferior da coluna, a gente vai ter uma compressão excessiva, principalmente relacionada à questão muscular, principalmente relacionado a sobrepeso. Ele vai fazer com que a gente tenha posturas inadequadas, Isso vai fazer com que comece a sentir dores nessa região lombar. Então, essas dores, esse formigamento, muitas vezes irradiando para a perna, isso está também relacionado com o excesso de peso, que vai fazer com que a gente desenvolva posturas inadequadas, que vai fazer com que a gente desenvolva marchas inadequadas. Quando falo de marcha, caminhar com mais dificuldade, caminhar com sobrecarga maior, isso causa desgaste, isso causa impacto negativo na estrutura da coluna vertebral e na estrutura não só óssea, mas na estrutura articular e na estrutura muscular, fazendo com que a gente sinta dor. Então, essa alteração de postura, frequentes compressão na coluna, isso vai trazer problemas, sim, e dores constantes, gente. O problema, imagine, a gente viver com dor. Eu tenho uma experiência minha mesmo, não por conta do excesso de peso, mas por conta da questão postural. Eu já desenvolvi lombalgias, e o tratamento é dolorido, o tratamento é demorado. Então, além o que é sobrepeso e obesidade desenvolve posturas inadequadas, tem a compressão nessa região, então danificando o tecido ósseo, danificando o processo articular, danificando partes moles das articulações. Então, essas dores nas regiões das costas, da nossa parte das costas, a gente pode estar, sim, minimizando isso. Minimizando como? Vamos começar a ter conscientização que eu preciso perder peso, que eu preciso emagrecer. Muito bem, e a gente pode também desenvolver boas práticas no cuidado da nossa coluna. Então, o que eu tenho que fazer para que eu não venha a desenvolver uma lombalgia, um desgaste dos discos intervertebrais? O que eu tenho que fazer para prevenir isso aí? Então, além de perder peso, que é fundamental, importante, é recomendado também mudar alguns hábitos, principalmente hábitos alimentares, que isso vai fazer com que a gente fique mais saudável, certo? Então, quando a gente fala de boas práticas, perder peso, para aliviar a compressão nessa região da lombar, da coluna como um todo, e principalmente da região lombar, que a gente tende a desenvolver uma tração muscular por conta de posturas inadequadas, por conta do excesso de peso. E a gente vem com fortalecimento muscular. Então, o exercício ele é importante para a gente prevenir isso. Além de perder o peso, a gente vai fortalecer a nossa região da lombar. Então, a musculatura mais fraca, ela está mais propensa a ter uma contratura muscular por postura inadequada, a oferecer uma sustentação inadequada da região da coluna vertebral. Então, essa musculatura mais fraca vai fazer com que a gente desenvolva, sim, dores, venha a ter dores. Então, o que a gente pode estar
além de prevenir, né, essas boas práticas de prevenção, emagrecimento, entrar com uma dieta adequada para que a gente reduza o peso, né, e o exercício. O treinamento de força, que é a musculação, ele é fundamental para que a gente minimize essas questões, né, de dores nessa região. Então, além de treinamento de força, alongar a musculatura. Muitas vezes as dores, né, a gente ainda não tem um tempo muito elevado com um peso, né, maior, então quanto mais tempo a gente passar com sobrepeso, com obesidade, as complicações, né, vão ser piores. Então, se a gente não tem muito tempo acima do peso e a gente já sente alguns incômodos, né, é simples, vamos reduzir peso, vamos fortalecer a musculatura, vamos alongar essa musculatura, né, que vai ter uma mobilidade melhor articular. Então, quando a gente tem uma região mais alongada, essa mobilidade ela fica mais eficiente, né, minimizando sim dores, né, nessa região. Então, é importante exercícios específicos, né, para fortalecimento dessa região. Muitas vezes os profissionais eles não utilizam desses exercícios, né, principalmente para fortalecer essa região que sustenta toda a estrutura da coluna, né, região que sustenta o processo de estabilidade, de equilíbrio, né, e fortalece sim, minimiza sim, né, a dor que a gente vai sentir. Então, uma boa prática é, primeiro, perda de peso e fortalecimento muscular. Além disso, a gente também tem, com a atividade física, né, com o exercício físico, a gente fortalece também o tecido ósseo. Então, quando o nosso tecido ósseo, ele, principalmente pessoas que estão acima do peso, o que é que acontece, né? Eles estão com uma ingesta alimentar, né, com alimentação inadequada e deixa de ingerir alguns nutrientes que são benéficos, né, para o tecido ósseo, como cálcio, né, como vitamina D, né, entre outros nutrientes que vão fazer com que haja uma deficiência, né, de fortalecimento ali no tecido ósseo e prejudique, sim, aumentando dores nessa região e até tendendo a desenvolver, por exemplo, osteoporose. Então, quem está acima do peso, quem está, né, com obesidade, está se alimentando ruim. A partir do momento que a gente não se alimenta, né, com nutrientes adequados, a gente vai ter um déficit de nutrientes que pode vir a desenvolver problema articular. Então é importante a gente fortalecer o tecido ósseo, deixar esse tecido ósseo saudável, que isso sim, né, vai minimizar essas dores na região da coluna, vai minimizar as dores, né, nas costas, né, como um todo, certo? Então, é fundamental a gente entender como é que eu vou estar prevenindo, como é que eu vou estar tendo na iniciativa para minimizar essas questões, essas condições. Outra situação, gente, onde essas pessoas erram, né, com o aumento dessas dores, né, para que essas dores venham a aumentar. Quais são os erros principais, além do excesso de peso, né, que vai fazer com que a gente já falou, né, sobre essa compressão na coluna, enfim. Qual é o maior erro, né, com relação às dores nas costas? Principalmente a relação postural. Como a gente senta, como a gente caminha, como a gente se porta no nosso dia a dia, isso vai influenciar muito na questão das dores, né, na região da coluna, na região das costas. Por quê? A partir do momento que eu tenho posturas inadequadas, posturas que vão desenvolver, por exemplo, encurtamento muscular, vão fazer com que eu desenvolva sim, né, uma tração em algumas regiões da coluna, algumas vértebras, né, que vão deslocar, por exemplo, essas vértebras, vão fazer com que essas vértebras desenvolvam uma rotação, e isso vai fazer com que a gente sinta a dor. Então, a postura adequada, né, é fundamental. Então, sentar de forma correta. Muitas vezes, principalmente os homens,
colocam as carteiras no bolso de trás das calças e sentam em cima da carteira. O que acontece? Há um desvio ali na região da coluna, né? Porque ele está com um local mais alto e outro local mais baixo, e esse desnível vai trazer uma tração muscular para estabilizar isso aí, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, fazendo isso sempre, né? Sentando, não tirando a carteira no bolso de trás, né? Da calça, isso vai trazer um encurtamento da musculatura, que vai fazer com que a gente desenvolva inúmeros problemas e aumente sim, né, o índice de dores nas nossas costas. O que a gente tem que entender? Principalmente que quem quer, né, realizar uma ação para minimizar essas dores nas costas, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer primeiro? Então, para melhorar essas dores nas costas, o que a gente tem que fazer, gente? Primeiro, se já começou essas dores, se está há muito tempo essas dores, né, na região da coluna, nas costas, a gente tem que saber qual o grau de comprometimento, né, do local, né, se tem já um comprometimento de vértebra, de disco, né. A gente tem que ter uma análise de um profissional médico, né, principalmente um ortopedista, que vai analisar se já tem, né, já desenvolveu, por exemplo, uma lombalgia, se já desenvolveu, né, uma hérnia de disco, enfim, a gente tem que ter uma análise do profissional médico para saber que tipo de tratamento eu tenho que realizar para que a gente não tenha mais essas dores, para que a gente, né, cesse com esse problema. Então, depois disso, a partir do momento que o médico detectou ou não, né, se não tem ainda comprometimento, se as dores só estão relacionadas com a questão muscular, né, o que a gente tem que fazer? Perder peso e entrar no processo de emagrecimento e utilizar o exercício para fortalecer toda a região, né, de sustentação da coluna, para que a gente não sinta mais dores. Então o exercício físico ele vai ter essa condição, né, de melhorar essa estrutura de estabilidade da sustentação da coluna, fazendo com que a gente tire a sobrecarga da articulação. Então, se a gente tem uma musculatura mais forte, que minimiza, né, a questão da sobrecarga articular, por exemplo, no joelho, se a gente tem uma musculatura, né, que protege o joelho ali, que sustenta essa articulação do joelho mais forte, a sobrecarga no processo articular vai ser bem menor, então o desgaste, por exemplo, da articulação do joelho vai ser menor, então a gente tende a não desenvolver problemas, né, relacionados ao joelho. Mesma coisa da coluna, se a gente tem uma musculatura mais fortalecida, a musculatura de estruturação, né, de sustentação da coluna está fortalecida, a sobrecarga na articulação da coluna vai ser menor e tende a gente não desenvolver problemas, né, de não ter dores, enfim. Então, análise médica para ver se já tem problemas, né, maiores. Se é só problema a nível muscular, o que a gente vai fazer? Emagrecer e fortalecer, alongar essa região para que a gente não tenha, né, uma contratura muscular que influencia em desvio postural, para que a gente não tenha um encurtamento muscular que também influencia em desvio postural. Então, por exemplo, uma cifose, uma lordose, muitas vezes é desenvolvida, né, por conta de um encurtamento muscular. E esse encurtamento muscular ele se dá por conta de quê? Postura inadequada, né, e falta de fortalecimento da musculatura, falta de alongamento da musculatura. Então é importante a gente estar atento a essas condições. O exercício, né, com maior impacto. Então, quando a gente fala de realizar exercício, né, para que a gente fortaleça essa região, a gente tem que entender uma coisa, gente, que é bem importante. Se a gente está acima do peso
está com dores nas costas, né? Na região lombar, na região torácica, e a gente entra com exercício para minimizar isso, principalmente para perder peso, enfim, o que é que a gente tem que analisar primeiro? O exercício que vai gerar maior impacto nesse momento agora, né, ele vai ser prejudicial ao processo. Por quê? Porque vai trazer mais dores, vai trazer mais dano à questão, né, na região da coluna vertebral. E o que a gente tem que fazer? A partir do momento que a gente quer perder peso, a gente tem que utilizar exercícios que não tenham tanto impacto, que não tenha compressão, né, da coluna. Então, por exemplo, correr não é indicado para quem está muito acima do peso e quem está com dores na região da coluna, na região do joelho. Então, a gente tem que fazer, por exemplo, primeiro um exercício de fortalecimento da musculatura, um exercício de força, e pode fazer um exercício aeróbico, por exemplo, bicicleta, natação, que não tem impacto na região da coluna. Isso vai fazer com que a gente, além de fortalecer, né, essa região, vai minimizar a questão do peso, então vai diminuir peso. Então, quem está acima do peso e quer começar uma atividade física, né, e que sente dores nas costas, nesse primeiro momento, não utilizar de exercício físico que gere maior impacto, né, como corrida, como exercício com saltos, né. Então, a partir do momento que eu reduzo o peso, que eu tenho a musculatura mais fortalecida, sim, aí eu vou estar utilizando a corrida, posso utilizar exercício que tenha maior impacto, que exercício com impacto também é bom para o tecido ósseo. Por quê? Porque exercício com impacto ele causa aumento da densidade óssea. Então, por exemplo, tração muscular. Então, quando eu faço exercício de força, contração muscular, que tem tração da musculatura, que a musculatura está inserida no tecido ósseo. Então, a base distal da musculatura são o quê? As aponeuroses, que são os tendões, né? Então, quando a gente contrai, há uma tração muscular no tecido ósseo. O que é que acontece? Essa tração é importante, né, para aumento da densidade óssea, aumento do fortalecimento do nosso osso. Então, o treinamento de força ele é fundamental para quem tem dores nas costas. Fortalecer a musculatura dessa região é fundamental, gente. Não tem outra solução. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que emagrecer, eu tenho que fortalecer a musculatura, eu tenho que deixar a musculatura mais alongada, eu tenho que ver se tem já algum problema mais danoso, né? Então, se já tem alguma lesão, aí a gente vai ter um tratamento com um profissional médico, né, para que a gente trate aquele problema. E a gente, pós-tratamento, pós já sanado esse problema, já vai entrar aí com um treinamento de força, com exercícios para, além de fortalecer a musculatura, minimizar, né, o peso e a gente parar de sentir dor. E você há de convir comigo, né? Vocês há de convir comigo, que a gente acordar com dor, dormir com dor, passar o dia todo com dor e a base de medicamentos para minimizar só a dor sem tratar a causa, não tem como a gente suportar. Isso, com o tempo, vai trazer, né, o quê? Um problema bem sério que só vai ser sanado e tratado em procedimento cirúrgico. E a gente não quer chegar a esse ponto. Se a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer isso, né? Se a gente entende que, a partir do momento que eu tomo a decisão, que estou acima do peso, já está começando a incomodar a minha coluna, estou começando a sentir dor nas costas, estou sem condição física, eu sei disso, é difícil me manter, né? É difícil começar a fazer exercício, é difícil começar a fazer uma dieta, é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, eu tenho que mexer em um monte de coisa, eu tenho que mexer em minha rotina, eu tenho que mexer em meus hábitos, mas é difícil também eu sentir dor o tempo todo, é difícil eu estar acima do peso, com condicionamento ruim, me sentir cansado o tempo todo, isso também é difícil. Você quer ficar em que difícil? O difícil que vai melhorar a sua saúde ou o difícil que vai piorar a sua saúde cada vez mais?
Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O que difícil você vai querer ficar? Um difícil de eu tomar uma iniciativa, mudar meus hábitos, melhorar minha alimentação, começar com atividade física, isso vai melhorar minha saúde, vai fazer com que eu diminua minhas dores, vai fazer com que eu não tenha problemas, né, na região da coluna, enfim. Ou o difícil de eu me manter com dor, de eu estar só utilizando medicamento, de eu estar sem condição física, de eu não estar rendendo no meu trabalho, que eu estou o dia todo me sentindo cansado. Esse difícil você vai se manter. É difícil se manter assim também. Então, é melhor a gente tomar a iniciativa e seguir para a ação. Né? A ação em querer mudar. E aí, para a gente finalizar, olha que coisa, a gente está relacionando muito nessas dores nas costas, o problema relacionado à coluna com excesso de peso. Isso a gente viu, né, em alguns dados científicos, estatísticos, que isso está relacionado sim. Então, o excesso de peso contribui sim, né, para a sobrecarga na estrutura da coluna vertebral, aumentando a má postura, aumentando o risco, né, de dor local na região, e dores específicas por conta de problemas de muscular, por conta de problemas já articular, por conta de problemas já ósseo. Mas o que a gente não sabe, que também a gente vai falar isso em futuros programas, né, é que o sedentarismo é uma das principais causas de dores nas costas e problemas na coluna. Muito mais do que o excesso de peso. Por quê? Porque, como eu falei aqui, o enfraquecimento da musculatura, a falta de mobilidade, isso traz também problemas muito sérios relacionados à coluna, relacionada à dor nas costas. Então, justamente, a falta de exercício vai trazer esse enfraquecimento e desenvolver problemas futuros de estruturas musculares. E dor muscular, galera, é uma coisa que demora de resolver. Se a gente tem uma lesão muscular, ela demora muito mais de, vamos dizer assim, de ser sanada do que uma lesão óssea. O tempo de recuperação da lesão muscular, a depender da lesão, a depender do grau da lesão, demora muito mais do que uma lesão óssea. Porque a lesão óssea a gente imobiliza, há uma calcificação no local, né, a depender também do tipo de lesão, e essa estrutura ela regenera, recupera com uma rapidez. E a lesão óssea, a depender e a lesão muscular, a depender do tipo de lesão, a depender do músculo que foi afetado, se é um músculo que você utiliza para mobilidade, se é um músculo que você utiliza para fazer alguns movimentos, essa recuperação vai ser muito mais lenta e mais dolorosa, porque quando você tem uma contratura muscular, quando você tem uma distensão muscular, se você faz um movimento que essa musculatura ela atua nesse movimento, vai sentir dor. Então, o sedentarismo também é uma das principais causas de problema na região da coluna, de problemas na região de dores nas costas. E como a gente já viu, né, quem não teve ainda vai ter dor nas costas. Então, por que vai ter dor nas costas? Porque tem um desgaste muscular normal, né, com o passar do tempo, com o envelhecimento, e tem também algumas relações, né, de hábitos, né, posturais, enfim. Então, é melhor a gente prevenir isso com o quê? Com fortalecimento. A gente tem que fortalecer a nossa musculatura, e a partir do momento que a gente está com a musculatura mais fortalecida, o que é que acontece? O nosso tecido muscular ele protege mais os processos articulares e minimiza assim essas dores articulares. Então, galera, dor na coluna tem vários fatores. A gente falou do fator relacionado com o excesso de peso e falou como a gente pode estar minimizando isso aí, quais são, né, os principais problemas que são desencadeados, né, por conta desse processo de aumento de peso ou de problemas na região da coluna.
E aí eu vou deixar aquela sementezinha aí em sua cabeça. Você vai preferir que difícil? O difícil de se manter saudável, porque eu tenho que fazer atividade física diária, eu tenho que me alimentar maior, eu tenho que ter hábitos mais saudáveis, né? Isso é complexo, porque eu tenho que mudar a rotina, eu tenho que mudar estilo de vida, eu tenho que fazer inúmeros adequações, né, adequações no meu dia a dia. É difícil, ou difícil de estar sentindo dor diária, o difícil de estar se sentindo cansado o tempo todo, o difícil de não se sentir bem, o difícil de não estar rendendo, estar sempre com sono, o difícil de estar tomando medicamento todo dia para dor, o difícil de estar tendo uma saúde não adequada com a saúde ruim. Qual difícil vocês querem? O difícil que é bom, que vai para um caminho melhor, ou difícil que vai para um caminho que vai só trazer prejuízo? Quem está com o volante para direcionar o carro para um caminho ou para o outro são vocês. É só tomar a iniciativa. O quão difícil eu quero me manter? Um difícil que vai me levar para o lado positivo, ou difícil que vai me levar para me manter e me levar para o lado negativo, o lado onde a saúde não vai estar boa, onde eu vou trazer inúmeros problemas para a minha vida e ficar com dor. Você escolhe esse difícil. Pense, é difícil, mas a escolha está na mão de vocês, certo? E aqui a gente fica com mais um programa Emagreça com Saúde Sim, com esse tema que foi assim, que é problemático, né? Que a maioria da população sente dor nas costas. Se não sentiu, vai sentir, né? Então vamos prevenir para que não venha a sentir. Se a gente não prevenir o problema, né, a gente vai acabar tendo esse problema. Então vamos nos prevenir, vamos antecipar o problema e fazer com que esse problema não venha a ser desenvolvido, certo? Aquele abraço e fiquem ligados aí no nosso dia a dia com nossos conteúdos, que é só para agregar, para melhorar o entendimento com relação à saúde, o entendimento com relação ao processo de emagrecimento, o bem-estar físico, mental. Vamos lá!